Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar sobre Diego Godin, uma lenda do futebol que se despede dos gramados hoje. Anunciou sua aposentadoria aos 37 anos de idade, vinha jogando pelo Vélez Sarsfield, mas fato é que chegou um ponto da carreira dele que ele percebeu, né, que já não adianta muito mais, né? Tipo, acho que ele já sente aquela sensação de missão cumprida ou que as pernas não aguentam mais, né? Elas não querem mais correr. Eu acho que a questão que a gente fala de aposentadoria, o momento certo para parar, nem todo atleta tem esse tato, é muito difícil, porque há muitos que são apaixonados pelo que fazem, amam muito o esporte, amam muito o futebol e não querem parar, né? A gente vê isso até no tênis, muitos tenistas estenderam a carreira deles até mais do que deveriam, né? Tipo, já não estavam jogando mais do que era antes, né? E assim, é muito triste ver um atleta extraordinário que a gente ficou tão acostumado a ver fazer coisas magníficas e esse cara, tipo assim, não ser mais aquele atleta que era antes, entende? A gente vê que não é o mesmo. Foi uma sensação ruim, por exemplo, no Atlético Mineiro, porque ele veio para o clube, né? Teve um gol apenas marcado, só jogou as 9 partidas. E assim, eu fiquei empolgado quando ele foi contratado. Eu sei que já não era mais o mesmo, mas eu imaginei que ele poderia trazer aquela liderança que ele tinha no Atlético de Madrid, a técnica, os bons passes, mas não aconteceu, né? O fato é que 9 jogos já foi para o Vélez Sarsfield e lá também as coisas não funcionaram da maneira que a gente esperava, né? Ele começou a carreira dele no Vila Real de Manuel Pellegrini em 2007 e já assim na primeira temporada tomou titularidade para ele, foi crescendo pouco a pouco dentro da equipe, se tornou um dos principais zagueiros do Campeonato Espanhol até ser negociado para o Atlético de Madrid, onde teve a passagem mais marcante de sua carreira, né? Tipo, não foi um zagueiro, né? Que a gente estava, até porque zagueiro tem uma função mais de defender, ele tem 389 jogos pelo Atlético de Madrid, 27 gols e 14 assistências. Você não vai encontrar na carreira do Godin aquele zagueiro que conseguia fazer muitos gols de cabeça, não é essa a função dele, ele era um cara extremamente seguro, embora aparecia com gols importantes, né? Há de se dizer isso, o Godin era um cara de gols e algumas assistências importantes, mas era um cara que puxava a responsabilidade, extremamente seguro. Ele é um jogador que poucas vezes era expulso, né? Na carreira dele toda foram 7 expulsões. Então, e há de se ressaltar que 3 delas, que foram por vermelho direto, aconteceram nas primeiras temporadas da carreira. Depois de 12, 13, né, da temporada com o Atlético de Madrid, ele nunca mais foi expulso diretamente. Ou seja, nas 5 primeiras temporadas foram as 4, até corrigindo aqui, né? E depois disso, nunca expulso diretamente. Ó, teve expulsões com 2 cartões, mas mostra também a evolução do jogador, né, de saber o momento certo para fazer uma falta, de saber a intensidade correta de cada falta. E ele é um jogador que cada vez se tornou menos faltoso e menos cartões amarelos. Óbvio que isso também incidia na questão da quantidade de jogos que ele tinha dentro da temporada, dos minutos também que ele estava dentro de campo, mas foi um jogador importantíssimo para o Atlético de Madrid. O próprio Diego Simeone não quis abrir mão dele facilmente, mas mesmo quando ele sai em 2019, depois de 9 anos no Atlético de Madrid, ele vai para Inter de Milão. Fica uma temporada lá, uma temporada de altos e baixos, mas acho que assim, ele encerrou bem ela, mas o Conte queria mais juventude na zaga. Ele montou aquela zaga que a gente conhece, né? O Skriniar, De Vrij e o Bastoni, né? E assim, Godin foi para o Cagliari, foi titular uma temporada, na outra já começava a ficar mais no banco de reservas, e aí que veio a ideia do Atlético de Mineiro contratá-lo, né? E assim, o Atlético Mineiro, obviamente, trouxe um jogador com uma história muito grande no futebol, mas nitidamente, fisicamente, o Godin já tinha ido, né? Tipo, tecnicamente ele ainda mostrava alguns momentos interessantes, mas é aquela história, né? O Godin que a gente estava acostumado a ver, um líder de zaga, um líder de equipe, né? Esse cara que cometia pouquíssimos erros, né? Era muito preciso na tomada de decisão. Esse cara já não estava mais daquele mesmo nível. Então, ele foi caindo de produção e depois do Atlético Mineiro, apenas 18 jogos em ligas nacionais, né? Entende? Muito pouca coisa. E ele anuncia a aposentadoria hoje. Acho que é um jogador que merecia mais crédito, ele é muito subestimado. Acho que talvez por ser um dos maiores ídolos da história do Atlético de Madrid, né? Tipo, se ele tivesse essa carreira dele por um Real Madrid, por um Barcelona, eu acho que a gente estaria falando muito, enchendo muitas manchetes sobre o Godinho. Acho um jogador muito subestimado, ajudou muito o Uruguai. É um cara que vestiu a camisa celeste com muito orgulho e, assim, liderou esse time, essa seleção uruguaia por muitos e muitos anos. E ele merece muito respeito pela carreira que construiu. É um zagueiro que marcou bastante e acho que ele merece aí todas as devidas homenagens, tanto pelo Atlético de Madrid, por todos os clubes que ele já passou. É um cara que, assim, eu gostava demais de ver jogando, mas é isso que se trata o esporte. Uns jogadores vêm, outros vão. A gente tá vendo o Haaland agora, daqui a muitos anos a gente vai ter que se despedir dele dos gramados, o mesmo pro Mbappé.
todas as carreiras têm início, meio e fim, né? E o fim do Godin talvez não foi tão legal quanto a gente gostaria, mas a jornada em si foi espetacular e foi muito legal ter visto esse cara assim atuando na Europa, na Champions. Foi realmente assim, sensacional, para mim um dos mais subestimados e defensores da história do futebol. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Parabéns a Diego Godin pela sua carreira fantástica no futebol, um dos maiores zagueiros sul-americanos de todos os tempos. Até a próxima, pessoal.